Nessa segunda parte, eu tenho o núcleo, tá? Nessa segunda parte, eu tenho o núcleo do artigo. E aqui na terceira parte, eu tenho a exceção. Tenho a exceção. Beleza? Faz essa divisão aí no seu caderno, no seu próprio vade-mecum. E agora vamos destrinchar. Primeira parte. O legislador diz o seguinte: determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição. Então, permita-me diferenciar esses termos. Ele está falando que a competência ela é determinada no momento do registro ou da distribuição. E aí é o seguinte, pessoal. Registro, ele acontece nas comarcas de vara única. Registro acontece nas comarcas de vara única. Só tem uma vara, para que eu vou sortear? Para que eu vou definir aqui qual é a vara que vai julgar a ação se eu só tenho uma aqui nessa comarca? Então não vai haver distribuição. Vai haver distribuição. Se a comarca é de vara única, não tem distribuição. O que tem é registro da petição inicial. E aí, distribuição, então, diz respeito a comarcas de múltiplas varas. De múltiplas varas. Ok? Então, só uma observação terminológica que o legislador ele me traz nessa primeira parte do artigo. Determina-se a competência no momento do registro para aquelas comarcas de vara única ou distribuição para as comarcas de múltiplas varas. Porque aí eu vou precisar fazer aquela espécie de sorteio, né? Eu vou peticionar e aí eu vou distribuir. Caiu na primeira, na segunda, na terceira, na quinta, na 80ª vara? Perfeito. Distribuiu, então fixou a competência. Registrou na vara única? Fixou a competência. Isso aqui, parte introdutória do artigo. Beleza? Agora o núcleo. E esse núcleo cai muito em concurso público. Então, cuidado. É aqui que vem o foco. É aqui que vem o chamado princípio da perpetuatio jurisdictionis. Porque o legislador me diz o seguinte: determinada competência no momento do registro ou distribuição da petição inicial, melhor dizendo, determina-se a competência no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito. Beleza, vamos no foco agora. Por que perpetuatio jurisdictionis? Pelo seguinte, na regra, no momento da distribuição, no momento do registro, eu fixo a competência daquele órgão jurisdicional. Isso significa que ele vai cuidar desse processo do início ao fim. Do início ao fim. Salvo se tiver aqui diante de algum vício de incompetência absoluta ou incompetência relativa aduzida lá na contestação, salvo incompetência, se o processo foi distribuído para aquela vara específica, essa vara é que vai conhecê-lo do início ao fim, é que vai julgar. Essa é a ideia de perpetuação. Alguns até fazem a crítica, né, que não deveria ser perpetuatio jurisdictionis, não deveria ser perpetuação da jurisdição, e sim perpetuação da competência. Mas aí não vem ao caso. Fato é que, na regra, se aquela ação ela foi distribuída para uma vara competente, essa vara competente vai trabalhar, vai exercer a jurisdição do início ao fim, não sendo relevante modificações no estado de fato. Foi distribuída para a terceira vara cível de Curitiba, então a terceira vara cível vai cuidar até o final.
sendo irrelevantes as modificações do estado de fato. Isso aqui é uma questão importantíssima. O foco desse princípio é impedir ou evitar os chamados processos itinerantes. Porque você imagina se a parte muda de cidade. E aí, porque ela mudou de cidade, ela leva o processo junto. É isso. Ou a parte é um cigano. Não tem domicílio fixo. E aí ele estava aqui em Cuiabá e propôs uma ação aqui em Cuiabá. Propôs uma ação aqui em Cuiabá, sei lá, indenizatória. Mas aí amanhã ele está em Lucas. Eu falei, como eu estou em Lucas, então vem aquele processo de Cuiabá para cá. Estou em Lucas do Rio Verde. Aí ele foi para Rondonópolis, leva o processo lá para Rondonópolis. Aí ele foi para São Paulo, leva o processo lá para São Paulo. Não, senhor. Essas modificações do estado de fato são irrelevantes. Irrelevantes. O momento do registro para a comarca de vara única, o momento de distribuição para as comarcas de múltiplas varas, determinou a competência, fixou a competência. E esse órgão jurisdicional inicialmente provocado vai cuidar desse processo do início ao fim. Do início ao fim. A competência dele vai se perpetuar do início ao fim da relação processual, sendo irrelevantes modificações do estado de fato. Núcleo, regra, princípio da perpetuatio jurisdictionis. Aqui eu peço os senhores que tomem muito cuidado, porque eu canso de ver bancas tentando induzir o candidato a erro. Vou até resolver uma questão com vocês daqui a pouquinho, que a banca claramente tentou induzir o candidato a erro. Ele falou lá, fulano de tal e sua irmã ajuizaram uma ação de alimentos contra o pai, representados pela mãe. Fulano de tal, sua irmã, representados pela mãe, ajuizaram uma ação de alimentos contra o pai. E aí essa ação foi distribuída para a terceira vara de família de Curitiba. Só que logo em seguida da distribuição, a mãe tomou posse num cargo público em Goiânia, que curiosamente era a cidade onde o pai das crianças estava domiciliado. Ou seja, está todo mundo em Goiânia. Os filhos, a mãe e o pai, está todo mundo em Goiânia. Só que o processo distribuiu, foi lá em Curitiba. E aí, leva o processo então para Goiânia? Maioria dos candidatos marcou que sim. Não. Princípio da perpetuatio jurisdictionis. O momento do registro, o momento da distribuição, fixou a competência. De modo que agora o órgão jurisdicional provocado inicialmente é que vai cuidar desse processo do início ao fim, sendo irrelevantes, grave isso, marque isso de rosa-choque, sendo irrelevantes modificações do estado de fato ou de direito ocorridos posteriormente. Núcleo. Agora, o que seria do nosso maravilhoso direito sem as exceções, né? O que seria do nosso maravilhoso direito sem as exceções? Porque essa é a regra. A regra é de que as modificações do estado de fato e de direitos são irrelevantes. A competência será daquele órgão do início ao fim. Tem exceção? Tem, que é a parte final do artigo. Salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Então, duas exceções. Salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem competência absoluta. Vamos trabalhar essas exceções, vamos dar exemplos dessas exceções, não tenha dúvidas. Olha lá. Primeira exceção, então, ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. Quando suprimirem órgão judiciário. Professor, como é que isso aqui acontece? Como é que isso aqui acontece? Imagina que
Na cidade X, né, nós temos uma comarca. Né, uma comarca de vara única. Só tem uma vara. Vara única. Só que por decisão lá da lei de organização, né, por previsão, melhor dizendo, né, da lei de organização judiciária daquela localidade, entendeu-se que essa comarca de vara única deveria ser suprimida, né, e abarcada, absorvida, melhor dizendo, pela comarca X, onde tem várias varas, né? Vara 1, vara 2, vara 3. Veja bem, se essa vara única aqui acabou, então não tem como eu manter o processo lá, né? Me parece muito óbvio. Parece muito óbvio. Se essa vara única que foi suprimida, eu vou ter que redistribuir os processos que estão aqui. Não é lógico? Ela não existe mais. Você acha que ela vai existir até todos os processos acabem? E aí eu vou impedir que novos cheguem? Mas não. Né? Se foi suprimido, então eu vou entregar lá a uma outra vara. Então eu vou ter uma modificação, uma exceção ao princípio da perpetuácia. Por isso que eu coloco aqui nos nossos slides. Exceção 1, quando suprimirem o órgão judiciário. Se for extinta uma comarca, por exemplo, a competência passará para o juízo que a incorporou. Né? Juízo aqui considerado aí como expressão sinônimo de vara. Então os processos que estavam em trâmite naquela comarca, né, serão transferidos para o juízo da comarca que a incorporou. Exceção à ideia aí da perpetuatio jurisdictionis. Tá? Atenção, porque às vezes pode acontecer o contrário, né? Já imaginou, por exemplo, que eu estou diante de uma comarca e ela cresceu muito, né? A comarca ela tinha lá uma vara civil. Uma vara civil. Aí desenvolveu lá o território, a base territorial, cresceu muito, etc. E agora foi criada uma vara de família. Uma vara de família. Pois bem, e aquelas ações de divórcio, de alimentos que estavam em trâmite na vara civil, que até então era a única, vão ser julgadas por essa vara civil e agora só as novas que vão lá para a específica. É isso? Não. Nós veremos que matéria é um critério de competência absoluta. Então aqui, considerando a segunda exceção, neste caso, neste exemplo citado, os processos de matéria familiaristas que estavam nessa vara única civil serão transferidos para a vara de família, em exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. Tá? E aí eu digo o seguinte, aqui no nosso slide, né? Quando alterada a competência absoluta. Como assim, professor? Como assim? Imagina que, outro exemplo, né? Imagina que naquela demanda, inicialmente nós tínhamos a participação da União na condição de parte, ou de uma autarquia federal na condição de parte. E essa autarquia federal ela foi excluída do processo. Eu vou manter essa ação lá na Justiça Federal? Porque veja bem, o que justificava essa ação na Justiça Federal era o fato de uma das partes ser justamente a União, ser justamente uma autarquia federal. Critério em razão da pessoa. Mas se a pessoa que justificava a competência da Justiça Estadual foi excluída da lide, eu vou manter esse processo lá? Não, não vou. Vou remeter esse processo para a Justiça Estadual. Porque o critério em razão da pessoa também é um critério absoluto. Também é um critério de competência absoluta. Então, veja lá a exceção, o exemplo que eu coloco aqui no nosso slide. Quando alterada a competência absoluta, se excluído da lide um corréu que justificava a competência da Justiça Federal, por exemplo, a competência passará para a Justiça Estadual. Então, se liga no movimento. Atenção, o princípio da perpetuatio jurisdictionis é a regra.
Se um processo começou naquele órgão jurisdicional, ele vai terminar naquele órgão jurisdicional, não interessando, não sendo relevante as modificações do estado de fato e de direito. Excepcionalmente, se nós estivermos diante da supressão de um órgão judiciário, então eu vou transferir os processos para o juízo que incorporou, o órgão que foi suprimido. Se eu tiver alteração de competência absoluta, 2 exemplos eu citei. Primeiro, em razão da matéria, foi criada uma vara específica do direito de família. Matéria é critério de competência absoluta. Então, saem os processos dessa vara civil, vão para aquela nova vara de família. Segundo exemplo, no início do processo, tinha uma pessoa que justificava a competência da Justiça Estadual. Essa pessoa foi excluída da lide. Em razão da pessoa, critério de competência absoluta. Então eu vou tirar esse processo lá da Justiça Federal, vou mandar para a Justiça Estadual. Exceções à regra do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Exceção à regra geral. Regra geral é o princípio perpetuatio jurisdictionis. Belezinha? Olha lá a questão que eu fiz menção para vocês agora há pouco. Inclusive questão da CESP. O pessoal gosta da CESP. Os concurseiros aí amam a CESP, né? Só que não. E é bem aquela questãozinha de verdadeiro ou falso. Isso mesmo. Questão da CESP TRT da 21ª região. Olha lá o que o enunciado nos dizia. Lara e Rafael, representados por sua genitora, ingressaram com ação de alimentos em face de seu pai, Francisco, na cidade de Curitiba, onde moravam. A referida ação havia acabado de ser distribuída para a 3ª Vara de Família de Curitiba, Paraná. Quando Ana, a mãe dos menores, tomou posse em um cargo público em Goiânia, Goiás, cidade onde, a partir de então, passou a residir com os menores e onde, coincidentemente, Francisco possuía domicílio desde a propositura da ação. Ou seja, o pai, o genitor, morava em Goiânia. A mãe morava em Curitiba, com os filhos. Os filhos propuseram uma ação de alimentos, representado pela mãe, em face do genitor. Só que tão logo a ação foi distribuída para a 3ª Vara de Família de Curitiba, a mãe tomou posse num concurso público, num cargo público, melhor dizendo, lá em Goiânia, que é a cidade do pai. Ou seja, está todo mundo morando em Goiânia. Está todo mundo morando em Goiânia. E aí o enunciado diz lá, considerando a situação hipotética acima apresentada e as regras do Instituto da Competência descritas no CPC, julgue a alternativa abaixo, que diz o seguinte: os autos do processo de alimentos não devem ser remetidos para Goiânia, já que o juízo de Curitiba mantém sua competência para o julgamento do feito. E aí, verdadeiro ou falso? Tá todo mundo morando em Curitiba. Manda esse processo para Curitiba. Vai, manda ele para Curitiba. Vai, candidato. Manda e erra a questão. Manda e erra a questão. Esse é aquele tipo de questão, pessoal, que você olha e fala assim: ah, moleque, é agora, todo mundo vai errar essa, eu vou acertar. E é essa questão que vai garantir a minha aprovação. O índice foi altíssimo, o índice de erro. Porque a maioria pensou, não faz sentido nenhum, se todo mundo mora em Goiânia, faz sentido nenhum essa ação permanecer lá em Curitiba. Pois bem, faz sentido sim. Faz sentido porque a regra é o princípio da perpetuatio jurisdictionis. No momento da distribuição da petição inicial, fixa a competência. E o órgão jurisdicional provocado vai cuidar desse processo, do início ao fim, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato. Então a afirmação aqui da questão,
os autos do processo de alimentos não devem ser remetidos para Goiânia, já que o juízo de Curitiba mantém sua competência para o julgamento do feito, está correta. Está absolutamente correta. Princípio da perpetuatio jurisdictionis, artigo 43 do novo CPC. Beleza? Ok. Batemos então essa parte introdutória e agora a gente vai falar sobre competência interna mesmo, a distribuição interna dessa competência. E conforme vocês vão perceber, aqui o que nós estamos considerando basicamente é competência territorial, né? O que nós estamos definindo, que nós vamos definir a partir de agora, nessa primeira parte, Justiça Federal, e no âmbito da Justiça Estadual, a gente vai tratar sobre competência territorial, né? Já estava até querendo ir direto, mas veja bem, embora o nosso foco seja o novo CPC, bem de perceber que é importante a gente fazer a menção à competência da Justiça Federal, tá? Você percebeu que eu já estava indo direto lá para competência territorial da Justiça Estadual, mas não vamos não, vamos direto não. É importante, vale a pena fazer menção ao artigo 109 da Constituição Federal. Por quê? Esse artigo da Constituição Federal, ele vai determinar o que é competência da Justiça Federal. Você lembra que com base na matéria, eu identifiquei que a competência é da Justiça Comum, porque não era trabalhista, não era militar, não era eleitoral. Então, Justiça Comum. Só que a Justiça Comum divide-se em federal e estadual. E a estadual é supletiva. O que significa isso? Supletivo, né? Como diz lá os melhores do mundo. O que significa isso? Se a competência não for da Justiça Federal, será da Justiça Estadual. O estadual, portanto, trabalha aqui supletivamente. Eu vou identificar, é da Justiça Federal? Ah, não é. Poxa vida, eu não achei no 109 e agora, que desespero. Ah, então é Justiça Estadual. Okay? Só que o 109, ele é consideravelmente grande. E ele estipula lá a competência de matéria penal e matéria civil. O nosso tema é apenas civil. Então eu fiz um apanhado, uma análise discriminada do 109 para facilitar o seu estudo aqui no processo civil. Beleza? Então, competência da Justiça Federal, à luz do artigo 109, em razão da pessoa. Eu tenho aqui 3 incisos dentro do 109 que estipulam a competência da Justiça Federal em razão da pessoa. E o primeiro deles é o que nós temos utilizado até agora. O legislador vai dizer o seguinte: compete aos juízes federais as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Então, esse processo, o autor é a União, é a autarquia federal, é a empresa pública federal, competência em razão da pessoa da Justiça Federal, com exceção, né, das ações que envolvam falência, acidente de trabalho, que serão da competência, e outras, né, de competência da Justiça Eleitoral ou do Trabalho. Ok? Então, como regra, é competência da Justiça Federal as causas em que a União, entidade autárquica, empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto falência, acidente de trabalho e as causas de competência da Justiça Eleitoral ou do Trabalho. Ainda em relação à pessoa, próximo ponto: as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no Brasil. Então, se a causa tem como parte um Estado estrangeiro ou organismo internacional, ainda que o réu ou o autor seja um município, pessoa domiciliada, que justificaria ser da Justiça Estadual, nesse caso, por conta da pessoa, se Estado estrangeiro, organismo internacional, a competência é da Justiça Federal. E aí, por fim,
os mandados de segurança e habeas data contra ato de autoridade federal. Então, por conta da pessoa, autoridade federal, os mandados de segurança, os habeas data contra ato da autoridade federal serão de competência dos juízes federais. Ok? Salvo as hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais da Justiça Estadual. Ok? E aí tem um detalhe interessante, né? Vamos tentar aplicar isso aqui de um ponto de vista prático. Infelizmente eu vi recentemente alguns amigos advogados cometendo erros gravíssimos aqui com relação à competência. Sim, porque você vai se lembrar que recentemente a Polícia Federal parou de emitir passaporte. Confere? Alegando lá que havia insuficiência orçamentária. Não tinha orçamento suficiente. Então, não, vamos parar por prazo indeterminado de emitir passaportes. E aí o particular ia lá na Polícia Federal, fazia todo o trâmite para emissão do passaporte, chegava na hora da entrevista, para enfim emitir, a autoridade da Polícia Federal dizia o quê? Não, olha, não tem prazo não. Não tem prazo não. E não raro, nos deparávamos com a situação de que a pessoa tinha uma passagem comprada para outra semana, para daqui 10 dias, daqui 15 dias, e não tinha prazo para a emissão do passaporte dele. Veja bem, diante do ato do delegado ali da Polícia Federal, diversas pessoas impetraram mandado de segurança. Infelizmente, como a prática é impetrar direcionada ao Tribunal de Justiça, muitos impetraram esse mandado de segurança destinando à Justiça Estadual. Mas não é. Era a Justiça Federal. Porque veja bem, os mandados de segurança contra atos da autoridade federal, estou falando da Polícia Federal. Os mandados de segurança contra ato da autoridade federal são de competência da Justiça Federal. Tá? Então, nessa situação específica, nós tivemos várias pessoas impetrando mandado de segurança. E a competência era da Justiça Federal. Alguns se equivocaram, né? Boa parte acertou, teve o cuidado da técnica. Alguns se equivocaram. Justiça Federal. Justiça Federal. Ainda que na Justiça Federal, em razão da matéria, também temos alguns temas específicos, algumas matérias que são especificamente julgadas pela Justiça Federal. Separei aqui 4. Primeiro, as ações fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. Estou falando do tema. O foco, o tema, a matéria é o tratado internacional. Então, competência da Justiça Federal. Disputa sobre direitos indígenas. Competência da Justiça Federal. A execução de carta rogatória e sentença estrangeira após a homologação. Olha o que nós falávamos no último encontro. A concessão do exequatur e a homologação da decisão estrangeira é de competência do STJ. Mas a execução da carta rogatória e da sentença estrangeira após a homologação é da Justiça Federal. Né? Fica ligado, fica ligado. E o último ponto que eu ressaltei, as causas referentes à nacionalidade e naturalização. Então, quanto à pessoa e quanto à matéria. As causas que são de competência da Justiça Federal, encontradas lá no artigo 109 da Constituição Federal. Mas vamos voltar para o novo CPC antes que você fique com saudade, né? Porque o processo civil é tão bom, né? A matéria é tão gostosa de ser estudada. Então, para não deixar você sentir saudade, volta para o CPC. E agora sim, a gente vai falar sobre justiça estadual. E a distribuição interna da competência na justiça estadual, à luz do critério territorial. Por quê? Porque aqui a gente está falando de competência de foro. E aí o primeiro artigo a tratar o tema é o artigo 46. Artigo 46.
E o artigo 46, meus caros, ele me traz a regra geral. Ele me traz o chamado foro comum ou foro geral. Foro território, né? Então ele está me trazendo a regra geral sobre a competência territorial. E qual é a regra? Qual é a regra? Isso mesmo, domicílio do réu. Grave isso, domicílio do réu. Artigo 46 do novo CPC, no caput, vai me dizer o seguinte: a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. Então esse é o foro comum, esse é o foro geral, domicílio do réu. Atenção aqui nesse caput, tá? A ação fundada em direito pessoal, direito obrigacional, ação fundada em direito pessoal. E olha o detalhe para você marcar no seu código. Ou em direito real sobre bens móveis. Sobre bens móveis. Isso você pode marcar aí no seu caderno. As ações fundadas em direito pessoal, obrigacional. Ou as ações fundadas em direito real sobre bens imóveis, ou melhor dizendo, sobre bens móveis. Móveis. Em regra, a competência será do foro do domicílio do réu. Ah, mas e se o réu tiver mais de um domicílio, professor? Às vezes não é possível. Possível. E se o réu tiver mais de um domicílio? 2 ou mais? E aí? Como é que fica? Parágrafo 1º, artigo 46. Se o réu tiver mais de um domicílio, será demandado no foro de qualquer deles. Isso mesmo, competência concorrente. O réu tem mais de um domicílio? 2 ou mais? Então, qualquer deles é competente para o julgamento da demanda. Ah, mas e se ele tiver domicílio incerto? Às vezes ele não tem, né? Ele tem domicílio incerto ou ele não tem domicílio. E aí, como é que fica a situação, professor? Parágrafo 2º. Se incerto ou desconhecido o seu domicílio, o réu será demandado onde for encontrado, ou no domicílio do autor. E aí, aqui doutrinariamente tem uma celeuma, né? Tem um problema aqui. Alguns doutrinadores dizem que esses foros seriam concorrentes, tá? Onde ele for encontrado ou no domicílio do autor, concorrentemente. O autor é que decidir. Mas aí cá para nós, ele vai escolher no domicílio dele, né? Então, se o domicílio do réu é incerto, é óbvio, vou distribuir no meu, se for concorrente. Alguns outros doutrinadores dizem que não. Daniel Assunção, por exemplo, disse que não. Fala que, na verdade, o domicílio do autor é subsidiário. Subsidiário. Então, é incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele será demandado onde for encontrado. E aí, se não se materializar essa primeira hipótese, subsidiariamente, no domicílio do autor. Mas aqui, para você, concurseiro, não vai fazer tanto efeito. Fato é, tem mais de um domicílio? Qualquer deles. O domicílio é incerto? Então, onde ele for encontrado ou no domicílio do autor. Beleza? Parágrafo 3º. Se o réu não tiver domicílio no Brasil, e aí? Se o réu não tiver domicílio no Brasil, e for aquelas causas lá de competência concorrente, poxa, o Poder Judiciário brasileiro pode julgar. Só que o réu não é domiciliado no Brasil, e a regra geral foro é o domicílio dele, poxa, eu vou ter que propor essa ação lá na França. Não, não vai ter não. Vai ter não. Parágrafo 3º do artigo 46 diz que, se o réu não for domiciliado no Brasil, a ação será proposta no domicílio do autor. Ah, professor, mas e se o autor também não é domiciliado no Brasil? Nenhum deles, olha, se nenhum deles é domiciliado no Brasil, e a matéria de competência concorrente, cá para nós, né?
Não tem razão para ser processado aqui. Se quiser, a parte até pode. Mas ela mora na França, o réu mora na França. O que ele vai processar aqui? Se é de competência concorrente, com a devida vênia. Não tem sentido lógico vir para cá. Então o legislador está sendo prolixo? Não. Nessa segunda parte do parágrafo 3º, ele está tratando especificamente das causas de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro. Lá à luz do artigo 23. Artigo 23 me traz lá as hipóteses, as causas que são de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro. Então, mesmo que nenhuma das partes residam, sejam domiciliadas aqui, aqui tem que ser processado a ação. Aqui tem que ser processada a demanda. Beleza, professor, mas nenhum deles mora aqui, nenhum deles tem domicílio aqui. Qual vai ser a competência de foro? O legislador explica. Se o autor e o réu, ambos, tiverem domicílio fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Em qualquer foro. Beleza? Então o réu é domiciliado fora do Brasil. Autor, faz no seu domicílio mesmo. Faz no seu domicílio mesmo. Não, autor e réu são domiciliados fora do Brasil e esta é uma causa de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro. Então qualquer foro aqui. Qualquer foro aqui. Parágrafo 3º do artigo 46. Parágrafo 4º. Havendo 2 ou mais réus. E aí? Estou propondo uma ação em face de 5 réus, cada um domiciliado num lugar. O legislador responde. Qualquer dos domicílios. Havendo 2 ou mais réus, serão demandados no foro do domicílio de qualquer deles. Qualquer deles. E aí, parágrafo 5º, já saindo, inclusive, do foco, do processo civil, diz o quê? A execução fiscal será proposta no domicílio do réu, no da sua residência ou no lugar onde for encontrado. Então, a ação de execução fiscal, domicílio do réu, sua residência ou lugar onde for encontrado. Aqui também tem aquela celeuma. Alguns dizem que esses 3 seriam competência concorrente, domicílio do réu, residência, lugar onde foi encontrado, concorrentemente. Outros dizem que há uma ordem de subsidiariedade. Primeiro, execução fiscal, domicílio do réu. Não tem domicílio, mas tem residência? Então, residência do réu. Não tem nenhum nem outro. Então, aí sim, onde ele for encontrado. Beleza? Artigo 46 me traz a regra. Me traz o foro comum. Qual é o foro comum? Domicílio do réu. Domicílio do réu. Atenção para os parágrafos, que vão estabelecer. E se o réu tem mais de um domicílio? Qualquer deles, pô. E se o domicílio é incerto? Onde ele for encontrado. Onde ele foi encontrado ou no domicílio do autor. E se o réu está fora do Brasil? Então, no domicílio do autor. E se réu e autor estão fora do Brasil? Então, em qualquer foro aqui. Qualquer foro aqui. A execução fiscal. Execução fiscal, domicílio do réu, ou residência, ou onde ele foi encontrado. Regra. Regra geral. Por que eu estou insistindo? Regra geral. Porque agora a gente passa a falar dos foros especiais. Aquela era a regra. Foro geral, foro comum. Qual é o foro comum? Domicílio do réu. Mas existem regras e o legislador passa a dispor sobre elas a partir do 47. São regras que instituem foros especiais, foros específicos, por vezes fundamentado na pessoa que está demandando, no objeto, na matéria que está sendo discutida. Foros específicos. Artigo 47 nos traz o primeiro. Lembra que eu pedi para você chamar, para você tomar cuidado